Vamos então para a próxima relação, que é a relação um para muitos, certo? Entre usuários e posts, né? Então, um usuário pode ter vários posts, mas um post pode pertencer a um único usuário só. Isso é indicado por qual chave estrangeira? Pela chave estrangeira aqui, na tabela postagem, né? Essa usuário ID, tá? Então, vamos lá para o Prisma passar essa chave estrangeira lá, tá? Como a gente fez aqui no usuário, a gente vai criar aqui a chave estrangeira em postagem, né? Que é usuário ID, que é um int, tá? Dessa vez não vai ser unique, né? Porque é uma relação um para muitos, então o usuário pode ter vários posts, pode ter várias postagens com o mesmo ID de usuário, tá? E aqui a gente vai indicar que existe uma relação entre as duas tabelas por algo muito parecido com o que a gente fez aqui, ó, tá? A gente vem aqui e escreve aqui o usuário, né? Que é o nome da tabela que a gente está referenciando. Indica qual é a tabela que a gente está referenciando, tabela usuário, através de qual relação? Uma relation que relaciona essa propriedade aqui, né? Esse atributo, usuário ID, com um ID que está lá na tabela de usuários, certo? Com esse ID aqui, da tabela de usuários. Perfeito. Aqui ele está reclamando a mesma coisa que reclamou da última vez, aqui no perfil, tá? A gente precisa indicar na tabela que a gente está fazendo referência, né? Nessa tabela aqui, que essa relação existe. Então, a gente vem aqui e cria uma propriedade chamada postagem, tá? Que tem essa carinha aqui, né? Que tem esse tipo, né? Esse tipo que é o tipo da tabela. Post não, postagem. Tá? Igual a gente fez aqui no perfil, né? Que a gente indicou a relação aqui também, a partir do usuário. Aqui a gente pode fazer o seguinte, como é uma relação de um para muitos, a gente tem que colocar isso aqui, ó. Tá? A gente tem que colocar esse abre e fecha, esqueci o nome disso aqui, colchetes, certo? Abre e fecha colchetes para indicar que isso daqui é uma relação de um para muitos, ou seja, o usuário pode ter muitas postagens, né? Isso daqui indica como se fosse um array, né? Como se isso daqui fosse um array de postagens, né? Aqui tivesse, sei lá, uma postagem, duas postagens, três postagens, enfim. Indica que a gente pode usar muitas postagens aqui no usuário. O usuário pode ter muitas postagens. Perfeito, a relação está feita, tá? Então eu vou recapitular aqui com vocês, ó. A gente fez uma chave estrangeira, tá? Para o usuário, indicou na postagem essa relação, ou seja, lá na tabela usuário existe uma propriedade ID que está sendo referenciada aqui nessa tabela através da propriedade usuário ID, tá? Através do atributo usuário ID. E o Prisma pede que a gente também referencie lá na outra tabela. Então a gente fez isso aqui. Postagem, né? Referenciou que essa tabela tem uma relação com a tabela postagem e essa relação é de muitos, né? Então o usuário pode ter muitas postagens, certo? Feito a nossa relação um para muitos. Aí a gente só vai precisar agora fazer a relação muitos para muitos, né? Que é entre categorias e postagens. É uma relação bem tranquila de se fazer, tá? A relação entre categorias e postagens, aqui a gente pode ver, ó, existe aqui uma relação muito para muitos, né? Que tem uma tabela intermediária, uma tabela pivô. A gente não precisa construir essa tabela aqui no Prisma, que ele faz automaticamente para a gente. Como? A gente vai indicar essa relação entre postagem e entre categoria da seguinte maneira. Vem aqui na tabela de postagem e na tabela de categoria, a gente pode adicionar uma propriedade aqui chamada categoria, certo? Indicar que ela faz referência à tabela categoria e colocar que uma postagem pode ter muitas categorias, indicando pelos colchetes, né? Igual a gente fez ali no usuário. Só que dessa vez, aqui no usuário, né, a gente usou esses colchetes nele porque só o usuário podia ter muitas postagens, né? A postagem só podia ter um usuário, por isso que a gente fez toda essa relação aqui. No caso da postagem, uma postagem pode ter várias categorias, né? Pode ter atribuído a si várias categorias, e uma categoria pode abranger muitas postagens. Então, aqui em categoria, a gente pode escrever postagem, tá? Postagem é do tipo postagem, né? Faz referência à categoria, à tabela postagem, e também colocar chaves.
Pronto, a relação está feita. Relação muito para muitos, tá? Relação mais fácil de se fazer aqui no Prisma. A gente só indicou que uma postagem pode ter várias categorias e uma categoria pode ter muitas postagens, tá? De novo, isso daqui, essas categorias aqui, esse atributo não vai estar explícito lá na tabela de postagens, tá? Não vai ser um atributo como esses outros aqui. Isso daqui a gente está indicando para o Prisma o que está acontecendo. Está acontecendo uma relação muitos para muitos. Ele vai criar uma tabela automaticamente, uma tabela pivô, automaticamente quando ele for passar esse banco aqui, quando ele for criar ele, né? Aqui a gente está basicamente passando uma instrução para o Prisma de como criar o nosso banco, de como é a nossa modelagem, tá? Feito isso, gente, acabou. Nossa modelagem está feita no Prisma e agora a gente já pode pedir para ele criar o nosso banco de dados, popular ele com o que a gente quiser e já começar a trabalhar na nossa API em si, fazendo nossas requisições de inserção no banco, deletar dados, atualizar dados, enfim. Isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A documentação do Prisma é muito legal, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Então, se tiver alguma dúvida lá, tem tudo explicadinho, como fazer cada tipo de relação e tudo mais. Espero que tenha dado para entender mais ou menos aqui como funciona, tá bom? Até mais!